Seja bem-vindo ao 6º episódio da nossa minissérie, na qual nós estamos abordando a conversão de São Paulo. E a palavra que fica para nós hoje é a seguinte: esteve 3 dias sem ver e nada comeu, nem bebeu. Queremos dedicar, nesse 6º episódio, o espaço para falarmos um pouco sobre a penitência, a purificação. Nada comeu nem bebeu. Vencer o orgulho é uma tarefa muito difícil. A humildade, ela se sustenta, mas ela se sustenta também com outros aliados. O humilde é alguém que necessita, sobretudo. O orgulhoso, ele não faz penitência. Primeiro porque ele não se acha imperfeito. Segundo porque ele acha que não necessita. E o humilde sim. Toda penitência, ela é sempre bem-vinda para a nossa purificação. E, sobretudo, penitências pequenas. Penitências que são mais interiores do que exteriores. Toda penitência é boa quando ela vai criando dentro de nós uma habitude, um modo de viver. Vou dar alguns exemplos. Não é verdade que na quaresma, vez por outra, a gente diz assim: vou ficar sem comer chocolate, vou ficar sem tomar refrigerante, vou ficar sem tomar açaí. Mas quando passa a quaresma, se recupera tudo de novo. E quem sabe se triplica aquilo que se comia, que se bebia. Então, esse não é o tipo de penitência que transforma o nosso amor, que transforma o nosso olhar, que transforma o nosso coração. A penitência que de fato vai gerar essa transformação é uma penitência que vai estabelecer a nossa alma nessa semelhança com Jesus. E que por isso tem muita incidência, ou seja, tem muita pegada dentro da nossa alma. Por exemplo, a paciência. A paciência é uma grande aliada da humildade, porque a pessoa não pode ser humilde se não é de fato paciente. E olha, o orgulhoso é sempre uma pessoa impaciente. O orgulhoso está sempre, quase que sempre, irritado, porque os seus planos não podem falhar, porque as suas programações não podem ser interrompidas, porque os seus projetos são infalíveis. De que modo, então, eu posso entender se nesse caminho eu ainda sou orgulhoso? Pensemos. Quando por vezes dizemos eu sei, eu conheço, eu domino, eu estou no centro, tudo passa por mim, é um reflexo do orgulho. Quando nos colocamos sempre de modo superior em relação às outras pessoas, é um reflexo do orgulho. Quando ficamos tristes pelo bem do outro, pode ser um reflexo do orgulho. Então a penitência, ela vai corrigir essas tendências interiores. Então, paciência, viver na sinceridade e na verdade. Como é bom ser livre, mas a liberdade pode se tornar um peso insuportável para algumas pessoas. Viver na liberdade significa viver na sinceridade e na verdade, que é uma grande forma de penitência. Ser sempre verdadeiro, dizer sempre a verdade, ser sincero, transparente, não ser opaco, não ser uma pessoa que tenta despistar sempre, mas ser direto nas situações. Aceitar as cruzes no dia a dia através das pequenas coisas. A maior fonte de penitência vem das mãos de Deus, naquilo que Deus vai enviando dia após dia. Então, aceitá-la significa purificar o olhar e o coração. Acolher esse Deus que fala. Acolher com amor as permissões do Senhor. Pequenas penitências que poderia ser esperar um pouco antes de fazer algo. Quem sabe refletir um pouco mais. Pequena penitência que pode ser não reclamar, não murmurar. E não só exteriormente. Quando a pessoa chega a silenciar, já é um passo. Mas o verdadeiro silêncio é não murmurar e não reclamar interiormente. São grandes penitências que nos ajuda a vencer o orgulho. Então fica nesse episódio
essa proposta de reflexão. A penitência também nos ajuda, a mortificação. E o que é mortificar? Mortificar é dar morte àquilo que nos leva à morte. E o que é a diferença então entre mortificação e penitência? Mortificação geralmente a gente faz para fortalecer a nossa vontade. Eu tenho que ter uma vontade forte, firme. Penitência geralmente se faz por conta das culpas passadas, como uma reparação por aquilo que nós já fizemos. Por vezes, penitência e mortificação podem sim, de certa forma, significar a mesma coisa, mas existe essa grande diferença. Mortificar significa morrer aos poucos. E como pode surgir essa pessoa nova se nós não morremos aos poucos ao nosso próprio eu orgulhoso? Essa é a função que traz consigo uma outra coisa: o desapego. Se desapegar das coisas para se apegar mais a Deus e, sobretudo, se desapegar de si mesmo, se distanciar de si. Esse é um dos remédios para o orgulhoso: aprender a se distanciar de si. Meu filho, minha filha, você não é o sol. Não é que se você parar de existir, o mundo vai ficar sem luz. Não funciona assim. Então, penitência interior, sobretudo. Deus te abençoe e até o próximo episódio.